Bom dia, inovadores da vida real. Eu sou Marcel Belli, comunicador, um apaixonado por desafios e, por isso, aceitei compartilhar essa experiência com vocês durante esse dia. Tudo isso que está aqui só foi possível graças a um trabalho colaborativo que teve início há 1 ano, mas não é nenhuma conclusão, nenhum ponto de chegada. É uma travessia, um contínuo aprendizado, no qual a gente aprende fazendo. E aqui, hoje, é do mesmo jeito. Nós todos vamos juntos construir o roteiro dessas discussões fantásticas. É com muita alegria que, em nome da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a ABDI, por meio do seu Programa Nacional Conexão Startup Indústria, dou boas-vindas a todos vocês ao primeiro Fórum de Inovação Startup Indústria. Quero agora convidar para subir ao palco Inovação na Indústria, representando o excelentíssimo Ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira, o presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, Luiz Augusto de Souza Ferreira. Olha, é muito bom dia mesmo. Quem me conhece sabe que eu não sou muito de seguir protocolos, mas eu não tenho como esconder a felicidade no dia de hoje. Então, em primeiro lugar, eu queria agradecer à incrível equipe da agência, da BDI, nesse programa, comandado pela Elisa, que vai falar para vocês daqui a pouco, mas que conseguiu movimentar toda a BDI, toda a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, desde o jurídico até a comunicação, que também está presente, assessoria parlamentar, todas as áreas que se empenharam para que esse programa pudesse sair do papel. Segundo, cumprimentar as indústrias aqui presentes, cumprimentar as startups aqui presentes, e também cumprimentar as instituições de apoio que trabalham muito pelo desenvolvimento desse ecossistema. Eu acho que esse é um momento que, para mim, marca muito. Quem conhece um pouco da minha história sabe que eu sou da iniciativa privada e aceitei o convite do ministro Marcos Pereira há 1 ano e 3 meses para poder assumir a agência. E uma das colocações que ele me fez, e é muito bom que se diga isso, porque quando eu cheguei em Brasília, eu tinha um outro conceito sobre a cidade, sobre o trabalho. E eu descobri que é possível, e muito possível sim, nós termos gestores públicos de qualidade e que nos deem a liberdade necessária para executar aquilo que nós achamos correto. E esse foi o pedido que o ministro fez a mim. Ele me disse: Guto, estou lhe convidando para assumir uma agência importante para o Ministério. E você vai ter 100% de liberdade para tocar aquilo que você acredita, desde que você me apresente resultados. Isso é importante focar, porque tanto eu quanto o ministro, nós somos realmente, a Elisa também faz parte desse time, e hoje a gente tem essa cultura dentro da BDI de sermos obcecados por resultado. E a grande dúvida naquele momento, para mim, era em como trabalhar dentro do poder público com uma cultura digital em um meio considerado analógico. Como trabalhar com a indústria, perdendo sua representatividade no PIB, trabalhando essas inovações que são frequentes no mundo inteiro. Como fazer isso com todo esse cenário econômico acontecendo no nosso entorno? E aí foi quando eu convidei, e essa é só uma historinha, mas que mostra um pouco de como nasceu o Conexão. Eu convidei a Elisa, que estava voltando dos Estados Unidos, estava trabalhando numa empresa lá, e acabei disputando ela com outras empresas aqui no Brasil, e falei para ela: Elisa, você não vai ter maior desafio do que trabalhar política pública. E a gente não vai ter um maior desafio pessoal do que demonstrar que é possível uma nova geração executar políticas públicas que efetivamente possam ter uma importância na ponta, na vida de quem efetivamente importa. E essa palavra efetivamente eu uso muito, porque a gente gosta que as coisas sejam efetivas. E a Elisa aceitou o desafio, e a gente começou a falar: mas o que é indústria hoje? O que é o desenvolvimento produtivo? O que é uma política industrial? A BD foi criada no final de 2003, ali, comecinho de 2014, 2004, dentro de um outro contexto que se trabalhava política industrial. Políticas de longo prazo, perenes, num cenário econômico muito positivo. Mas as inovações mudam tudo, a todo tempo, a todo momento.
encurtando o prazo dessas políticas industriais, fazendo que os novos gestores públicos, ou que a gestão pública inteligente, tenha, sim, que rever de tempo em tempo, cada vez mais curto, se essa política está adequada ou não. Como que a gente ia fazer isso dentro de uma agência de desenvolvimento industrial, numa conversa com a indústria? A gente passou a ver que o grande desafio da indústria nacional era a redução de custo e o aumento da produtividade. Isso ficou muito claro já nos primeiros meses de ABDI. E, de um outro lado, eu e Elisa, a gente tinha muito contato, e ainda tem, porque é da onde nós viemos, desse ecossistema maravilhoso que congrega as startups, scale-ups e toda essa nova geração de inovação. E esse meio busca escala, mas ele também tem dificuldade de ter escala. E aí começa a construção de um programa que buscava entregar para a indústria tecnologias ou soluções aos seus problemas que diminuam o seu custo, aumentem a sua competitividade e possam também colocar a indústria nacional em patamar de competitividade com a cadeia global de valor, para que nós possamos exportar também produtos, em transformar a indústria nacional não apenas em um país de commodity, mas em um país de indústria de transformação, porque é ali que está o valor agregado das coisas. E é esse o caminho que o mundo inteiro está seguindo, e é esse o caminho que nós não podemos modificar. O Brasil também tem que seguir nesse caminho. E, de um outro lado, nós colocamos na mesma mesa as startups, buscando escalas, e foi muito engraçado essa conexão no começo, porque a indústria, e eu não tenho o menor problema em dizer isso, porque é algo que está sendo desmistificado, e esse é um programa que eu afirmo para vocês, que é um marco dentro do governo federal. É um marco que comprova que a gente consegue trabalhar com esses temas novos, não passando por cima de toda uma burocracia que muitas vezes é necessária, sim, para que o gestor tenha a segurança do que está fazendo, mas mostrando que nós podemos ser mais ágeis e seguir um ritmo de economia de primeiro mundo. E aí a gente ouvia muito da indústria, mas essa molecada só faz aplicativo. E aí eu pensando aqui, eu falei, pô, mas o Pokémon GO foi um aplicativo que salvou a Nintendo, né? Falei, entre outras coisas. E vários fundos investindo milhões, centenas de milhões de dólares em startups, e a gente ouvindo isso. E de um outro lado, a startup falava assim, mas essa galera aí não entende de futuro de país não, Guto. O pessoal aí pensa em indústria velha, porque o conceito da indústria é pesado. A gente falou assim, pô, ou está todo mundo maluco na história, ou eles vão ter que sentar na mesma mesa. E esse foi o grande desafio. E a startup ela trabalha com risco geralmente 100%. A indústria trabalha com risco 0%. Quem ia garantir que a startup pudesse entrar nesse processo, sendo que a indústria tinha o pé atrás? E aí nós colocamos 50 milhões de reais como fomento, que é o que nós acreditamos, que é o papel do poder público. Usar o seu recurso de forma inteligente, cirúrgica, colocando para resolver um problema e deixar essa conexão acontecer pelo mercado. Porque é ele quem define. Quem gera valor é o mercado. Nós pegamos 50 milhões de reais, dividimos eles em 3 anos, dentro do cronograma de trabalho criado pela Elisa e pela equipe, e garantimos à indústria assim, essa startup pode resolver o seu problema. Aí veio uma outra colocação, nós vamos escolher as startups? Porque essa é uma cultura do poder público, de escolha. Se eu tenho poder legal, eu escolho. E aí a Elisa veio e falou assim, não, a gente não vai escolher nada, quem escolhe a startup é a indústria. A indústria sabe o problema que ela quer resolver. Então a gente faz um edital e a indústria vai ver quais são aquelas startups que podem resolver o problema. Então, mais uma vez, eu queria primeiro agradecer, não presente por outros motivos pessoais, que estaria agora, talvez apareça aqui no decorrer do dia, mas ao meu ministro, que é o Marcos Pereira, que além de tudo é um amigo pessoal, e que me deu a liberdade da gente poder transformar a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial em uma agência que tem, inclusive hoje, um reconhecimento internacional. Agradecer às indústrias que acreditaram nesse processo, e vocês são os maiores validadores de novas políticas públicas dentro do governo federal como essa. Quando a indústria acredita que a startup pode modificar a sua realidade para uma melhoria no grau de produtividade, a gente passa a ter certeza de que isso não é uma ficção, a gente tem que sair do papel. Agradecer ao time da BDI, também pela Elisa, mais uma vez, eu não canso, porque tudo isso daqui que vocês estão vendo, e essa construção, é resultado desse time.
Às vezes o presidente, eu sei que tem outros presidentes de empresa aqui presentes, outros CEOs de startups, a gente tem aquela ideia, mas o tocador mesmo, quem faz acontecer, muitas vezes não recebe o aplauso. Então eu gostaria mesmo que vocês pudessem agora, comigo, aplaudir essas pessoas que fizeram esse evento acontecer. Agradecer às instituições de apoio. Tem Amprotec, tem Cietec aqui, tem ABS, tem um monte, tem Endeavor, tem um monte de gente, não sei, tem o pessoal do Porto Digital, tem até um amigo nosso da Tambaú Alimentos, lá de Pernambuco, que não está no programa, mas com certeza numa segunda etapa vai estar o Zenuel. A gente tem muita gente aqui presente. E dizer que, do lado do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, a gente tem muita coisa acontecendo e que vocês precisam, assim como eu, do meu lado privado, não buscava essa informação, é importante. Às vezes o poder público comunica mal, isso é verdade, não tem que ser escondido. Nós comunicamos mal enquanto poder público, mas vocês, enquanto sociedade, têm que fazer aquela pressão necessária para que programas como esse aconteçam, como Startup Brasil aconteça, como Startup FINEP também aconteça, e para que a gente possa trabalhar integrado. Dentro do âmbito do Ministério, hoje, nós temos 3 grandes iniciativas rodando ao mesmo tempo. Uma é essa, o Conexão. A outra é o Rota 2030, que tem o poder de modificar todo o trabalho da cadeia automobilística pelos próximos 3 ciclos, 15 anos. Saiu anteontem um jornal de grande circulação de que o ciclo automotivo já não é mais de 5 anos, é de 3 anos e meio. O carro está virando uma plataforma de software. O valor do carro está no conteúdo embarcado nele, não mais na marca. Isso é muito importante que vocês trabalhem, e mais do que isso, a grande revolução que está acontecendo hoje, a indústria 4.0. Nós temos aqui o Rafael Moreira. O Rafael é o coordenador ligado diretamente ao gabinete do ministro e está coordenando o GT de 4.0, que o ministro deve anunciar as diretrizes da indústria 4.0 para o Brasil nos próximos tempos, nos próximos meses, agora final de outubro, comecinho de novembro. É uma indústria revolucionária, é a nova indústria. 4.0 tem a ver com scale-up, tem a ver com startup, tem a ver com vocês da indústria tradicional. 4.0 vai atingir uma parcela mínima da nossa indústria, mas essa parcela pode levar o Brasil a um outro patamar de produtividade. A mãe de toda inovação são as crises. Vamos aproveitar a nossa da melhor forma. E para finalizar, eu realmente não estou me contando de felicidade hoje. É que o pessoal da comunicação está aqui, o pessoal do Media Training, né? Então eles falam que eu tenho que ser um pouco mais contido. Brincando, mas eles sabem que é verdade. Mas esse é um momento que, para a gente, dentro do governo federal, é um momento histórico. A gente tem outras iniciativas, tem o Ministério de Ciência e Tecnologia, Comunicações e Inovações, o MCTIC, aliás, Inovações e Comunicações, invertiu o nome, que está agora lançando o Plano Nacional de IoT para o Brasil, que também está conectado com a gente em troca de ideias para que as políticas possam ser perenes e conectadas entre os 2 ministérios. Tem muita coisa boa acontecendo. Eu acho que o Conexão Startup Indústria, a BDI passou por uma enorme reformulação. Hoje a gente vê a indústria atuando no varejo. A indústria escoando diretamente o seu produto para o varejo. A confecção do futuro está aí, onde você vai poder, por um espelho virtual, pedir a sua calça na sua medida, sendo feita para você, e ela sai da fábrica e chega direto na sua casa. Não percam de vista esta revolução e acreditem que ela é extremamente possível. E do nosso lado não tenho a menor dúvida. A gente está tentando e conseguindo mudar uma parte do mindset do governo. É um governo que deve ser digital e não mais analógico. É uma política pública que deve olhar, sim, apenas o ponto da ponta, que é o interesse direto do cidadão e do setor produtivo. Porque, em primeira e última análise, isso é uma frase do ministro, inclusive, o melhor projeto social que se tem no Brasil é a geração de emprego e renda. E quem gera emprego é o mercado. E é a eles que nós temos que dar essa nossa sinalização. A BDI tem pensado em inovação por todo o Brasil. Esse é o nosso novo slogan. E eu convido a vocês a sempre serem nossos parceiros, nos apoiarem e nos cobrarem. O que nós queremos entregar a vocês nada mais é do que a gente já trabalha no nosso cotidiano, na nossa vida privada, no meio de startups, scale-ups e indústria, que é o resultado. Muito obrigado.
primeiro Fórum de Inovação Startup Indústria surgiu da necessidade urgente de contar ao Brasil as experiências da ABDI sobre suas construções alternativas para alavancar a inovação. O primeiro fórum se propõe a apresentar os resultados do Programa Nacional de Conexão Startup Indústria sobre uma perspectiva diferente, não somente abordando seus números incríveis, mas ouvindo as histórias das indústrias e startups brasileiras, provocando conexões e interagindo com o público, para daqui tirar mais uma experiência colaborativa de construção de uma nova fase do programa, porque não há tempo a perder. A economia está reagindo e o Brasil tem pressa. E para contar essa história de grandes desafios e sucessos desse novo jeito de fazer política pública, quero chamar ao palco uma empreendedora inquieta, dedicada à inovação e aos ecossistemas de startups da Europa, Estados Unidos e América Latina, em projetos com incubadoras, aceleradoras, consultorias privadas e projetos de fomento. Foi a primeira gerente brasileira da Unicorn WeWork, em Nova York. Hoje, é gerente de inovação e responsável pelo Programa Nacional de Conexões Startups Indústria. Vem para cá, Elisa Carlos. Eu vou começar com um negócio que não é novidade nenhuma, que a única constante é a mudança. Quem falou isso foi Heráclito, em 500 anos de Cristo. O que mudou desses 500 anos de Cristo, né, 2.500 anos atrás, foi essa velocidade, não a do vídeo, a nossa, aqui. Essa velocidade está cada vez maior, a gente está sempre fora da nossa zona de conforto. A gente está num ambiente o tempo inteiro de incerteza. Então, a gente acabou de se acostumar com uma tecnologia e pá, vem outra, e outra, e outra. E a gente tem que lidar com isso. Lidar com isso, inclusive, com a angústia que isso gera para a gente. Os terapeutas devem estar ganhando muito dinheiro, cada vez mais. Quem tiver em dúvida de carreira, eu acho que é um bom jeito de ganhar dinheiro daqui para frente. Lidar com as angústias dessas mudanças. E a gente tem que aprender. E a gente, como governo, tem que aprender também. E o que a gerência de inovação acredita, o que o nosso time acredita, que o presidente da BDI acredita, posso falar para você, né, Guto? É que quem sabe lidar bem com essa incerteza, com essa insegurança, nesse momento são as startups. A gente acredita que as startups, elas sabem aprender rápido, elas erram rápido, elas se jogam, se experimentam, e assim elas conseguem lidar com esse ambiente de incerteza. E por isso que a gente acredita que as indústrias precisam ser mais ágeis, que o governo precisa ser mais ágil, não porque a indústria não faz inovação. A inovação da indústria é o que arrasta a nossa economia. É sensacional já o que a nossa indústria tem feito e cada vez mais está buscando fazer, mas todo mundo precisa ser mais ágil. E aí, como governo, mais ainda, né? A gente está aqui cobrando que a indústria seja ágil, mas e o governo? A gente tem que ser ágil, sim. A gente está tentando. A BDI está tentando. O Programa Nacional Conexão Startup Indústria, é nessa tentativa que a gente está, tentando ser mais ágil. A gente acredita, sim, que startups e indústrias trabalhando juntas podem potencializar, alavancar a inovação do país. E o programa vai além da conexão. Quando você pensa em conexão, quando a gente fala de conexão, a gente está falando em fomentar a relação de business entre startup e indústria. Não de investimento nesse momento. Porque outros programas trabalham com investimento. A gente não precisaria trabalhar com investimento. Então, a nossa intenção é, sim, fomentar essa relação, mas, acima de tudo, fomentar que as startups sejam uma inspiração. Olha que prepotência. Mas é isso mesmo. A startup tem um mindset, uma cultura, que pode, sim, contaminar as indústrias. E eu acho que é isso que a gente está fazendo na BDI também. A gente está tentando contaminar o governo para ser um pouco mais ágil. A gente vai além, mudança de mindset, aprender, então, com essa relação. Acho que o que a gente tem usado, a gerência de inovação, principalmente o nosso time, e o Guto também, a gente quer aprender o tempo inteiro. A primeira coisa para aprender o tempo inteiro é afirmar que não sabe. Né? E o governo não gosta muito de afirmar que não sabe. A gente está aqui
dizendo, desde o início, quando a gente começou o desenvolvimento do programa, a primeira coisa que a gente definiu foi, não, a gente não sabe, bicho, a gente tem aqui um monte de ideia, um monte de hipótese, e a gente precisa validar. E quando o Guto me chamou, eu falei, bicho, eu não sei fazer política, eu não sei esses trem tudo aí, a única coisa que eu sei fazer, o jeito que eu sei fazer é trabalhar como startup. Eu falei, bicho, então, esse é o lugar. E é isso que a gente está tentando fazer. E, assim, como a gente está querendo aprender o tempo inteiro, eu queria convidar vocês para contar um pouco de vocês. Porque a gente já veio aqui, falou bem da gente, que é massa, né? A gente não costuma falar bem da gente na BDI. Mentira. Eu queria convidar vocês para participar desse papo. Vamos fazer uma coisa interativa. Olha na cadeira de vocês. Vocês estão vendo que tem um cordãozinho puxadinho para trás? Todo mundo? Acharam? Televoto, hã? Não, gente, não é voto eleitoral, não, tá? Fiquem tranquilos, a gente não vai fazer campanha. Todo mundo achou? O pessoal da produção, eu não preciso fazer nada agora, né? Não aperto nada, vocês... Acho que sim, vocês me avisam se tiver. Beleza? Tá todo mundo com os seus? Ótimo. Esse trequinho chama telemeeting. E a gente... É um negocinho de voto mesmo. Eu vou fazer algumas perguntas para vocês e eu vou pedir que vocês respondam com os números que representem aquilo que vocês melhor se enquadrem. Não levem para casa esse trem, por favor. Tá? Não é um presente para vocês. A gente dá outros brindes, que são muito mais legais que esse. Você não vai poder fazer nada com isso em casa, não vai inventar nada. Vamos lá, vamos para a primeira pergunta? Então, vamos lá. Considerando relacionamento como investimento realizado ou negociação de compra e venda, o que melhor vocês se encaixam aí? Eu sou uma startup que não ainda teve relacionamento com a indústria. Eu sou uma startup que já teve relacionamento com a indústria, ou seja, já comprou e vendeu. Ou eu sou uma indústria que... 3 é o quê? Sem relacionamento, ou uma indústria com instituições de apoio, governo ou outros. Vamos começar a votar? 130 votos. 210 votos. Acabou. Olha só que legal. A gente está aqui com mais startups com relacionamento com a indústria. 20% de vocês são startups com relacionamento com a indústria. 20% são instituições de apoio. Muito obrigada, gente. E nós tivemos 218 votos. Todo mundo votou? Quem não votou? Tá. Então, nós temos 215 pessoas que votaram. Beleza? Então, a gente já sabe aqui qual é o início do perfil. Vou fazer mais 2 perguntas. Vamos passar para a próxima? Qual o seu cargo? Quero saber. Não vou perguntar salário, só quero saber o cargo agora. Por que é importante a gente saber? Porque os programas que a gente vai fazer, a gente precisa entender quem é o nosso público. Beleza? Então, vamos lá. É só ler aí, gente. Beleza? Vamos embora. 70 votos. 116 votos. 184. 200. Quem dá mais? Agora faltou 6 pessoas para responder. A gente tem aqui a maioria de C-Level e Founder. Tá? A gente está falando, então, com os tomadores de decisão. Bom para vocês saberem, se vocês estão aqui para vender coisas. Não, pelo amor de Deus, não começa a fazer venda tão pesado, tá, gente? Vai com calma. Nós temos direção e gerência. A grande maioria, então, são tomadores de decisão. Né? Conseguem ter essa possibilidade de tomar decisão. Vamos para a próxima. O que você espera desse evento? Networking, saber da gente, conhecer novas formas de conexão, conhecer potenciais clientes, potenciais investidores, fornecedores, conhecer instrumentos de fomento, curiosidade. Isso é legal para a gente também saber se a nossa hipótese aqui de que conexão é compra e venda é legal de fomentar. Isso também vocês ajudam a gente a entender. Bora, 30 segundos com a musiquinha. Vocês estão mais rápidos. 193. Beleza? O que a gente tem aqui? Networking, conhecer, obrigada, gente, conhecer novas formas de conexão, a gente fica muito grato, feliz. Conhecer instrumentos de fomento à inovação, além do Conexão, a gente tem um lounge com 23 parceiros que também oferecem diversas formas aí de fomento de conexão. Por favor, conversem com eles. No palco, no outro palco aqui, a gente também tem as instituições de apoio, aceleradoras, incubadoras que participaram do programa. Também é um bom momento para conversar. Legal, então a gente tem a grande maioria querendo conhecer novas formas de inovação, conexão e networking. Legal. Tem mais alguma pergunta? Acho que não, né? Tem sim. Vamos embora. Mais uma.
E aí, vocês já conheciam a conexão? Eu quero saber se a gente conseguiu. Isso aqui é um teste de comunicação. Se as estratégias de comunicação que a gente usou foram suficientes para trazer mais gente ou só o pessoal do programa. Vamos lá? Do 190 e 200. É bingo. 210. Você se inscreveu no programa, obrigada, gente que estava aqui, se inscreveram. Então, quase metade dessa audiência já se inscreveu no programa, massa. E não conheci o programa depois do encerramento das inscrições. Muito bom. Obrigada pelas respostas. Agora acabou mesmo, vou voltar a falar. Por que o programa é uma nova forma de fazer política? Na verdade, eu vou conversar com vocês aqui, vai ter outro momento desse telemeeting, tá? De novo, não levem para casa. A primeira coisa que a gente entende que esse programa é uma nova forma de fazer política é quando a gente escolheu as metodologias dessa composição. Então, a primeira metodologia que a gente decidiu usar foi Design Research. Em vez de buscar o benchmark internacional, que é comum na política pública, que vai... Bom, então tá bom, o que os outros países estão fazendo? Certo, o que os outros países estão fazendo não necessariamente é o que acontece aqui no Brasil. A gente é muito particular, como política, como economia, enfim. Então, a gente decidiu usar Design Research, em que primeiro a gente vai para a prática, para depois entender o que a gente precisa estudar. Não é que a gente não foi estudar, ao contrário. A gente está estudando o tempo inteiro. O que a gente quer saber, o que é que a gente precisa estudar. Por isso que a gente usou Design Research. A segunda coisa foi o Lean Startup, do Eric Ries. Óbvio, né? O Lean ajudou a gente a entender que a gente precisa fazer ciclos iterativos e interativos de validação das nossas hipóteses. Ou seja, assumimos que não sabemos, como é que a gente faz para saber alguma coisa? Como é que a gente faz para ir reduzindo as incertezas desse ambiente? Então, a gente usou o Lean Startup, a gente usou também o Running Lean, do Ash Maurya, que nome difícil, mas, enfim, eu acho que é isso, ele que me desculpe se eu estiver falando errado, mas a gente usou o Ash para a gente entender como é que a gente faz essa validação. Quando é que eu sei que eu validei ou não uma hipótese? Então, a gente usou usou os conhecimentos do Ash para fazer essa validação. E, finalmente, o Customer Development, o 4 Steps to the Epiphany, do Steve Blank, com a ideia de, pô, beleza, o que eu valido primeiro? Então, a gente fez 7 interações durante o ano passado, de julho até dezembro do ano passado, 7 interações com os objetivos iniciais de entender, primeiro, tem realmente necessidade de uma agência brasileira de desenvolvimento industrial se meter a fazer coisa no meio desse meio? Sim, a gente entendeu que sim. Problemas e soluções. Então, a gente foi para dentro das indústrias, para dentro das startups, conversamos, usamos observação etnográfica, além de formulário, a gente usou formulário também, mas a gente fez dinâmicas, a gente tentou o máximo possível observar esse conhecimento e não medir só por formulário. Então, a gente tentou entender o problema e tentou entender quais eram as potenciais soluções. Isso através dos MVPs. Então, a gente sempre ia trabalhando uma arquitetura do programa, a gente apresentava para algumas pessoas, entendia, alguns pedaços, inclusive, e entendia como era o comportamento dessas pessoas frente ao nosso MVP. Finalmente, foram 1000 pessoas participando. Eu acho que grande parte de vocês que se inscreveram no programa participaram. A gente agradece muito. Eu não vou agradecer um nome, porque senão eu vou ficar faltando 999. Muito grata pela participação de vocês. E cada interação, a gente criou um relatório. Esses relatórios estão no nosso site. Ali tem alguns dados, tem dados compilados. Não são dados super aprofundados, não são dados que a gente não gastou um tempo excessivo para fazer uma coisa bonita ou nada disso. A gente quis ser ágil, a gente quis ser rápido para poder, inclusive, gerar esse resultado que foi o que a gente combinou. Então, a gente fez esses 7 relatórios e o que saiu desse trem foi essa arquitetura. Vou falar muito rapidamente, porque nos resultados eu vou explicar um pouquinho melhor cada etapa. São 6 etapas. Primeiro, cadastro e seleção. Quando o Guto diz que eu falei, não, quem tem que escolher esta etapa é a indústria, a gente tem um outro cliente, que é o TCU. Então, e a gente está trabalhando com dinheiro público.
Então, a gente tem que o tempo inteiro balancear essas duas coisas. E a gente fala também que a gente está aqui para hackear o sistema. Calma lá, estou falando de hackear sem ser ilegal, sem ter problema com o TCU, respeitando os 5 princípios da administração pública, respeitando o uso do dinheiro público. Então, ninguém aqui está fazendo loucura. A gente tem um jurídico super bravo com a gente, que faz o papel dele de ser bravo, de nos proteger, inclusive, por CPFs. Né? O problema, um dos grandes problemas de governo também é que são os CPFs dos técnicos que estão na jogada. A gente que responde, né? Eu e Guto respondemos pelo que a gente está fazendo aqui. Mas, enfim, isso é blá. Cadastro e seleção, a gente teve sim que fazer uma primeira seleção, essa seleção, inclusive, com uma... É ruim dizer isso, mas uma idoneidade burocrática. Esse pedaço foi super chato de fazer, a gente teve críticas gigantescas, com toda a razão, do quanto burocrático a gente foi, o quanto a gente tem que pedir esses documentos. E sim, a gente tem que pedir esses documentos, mas a gente está trabalhando muito para que a gente tente reduzir e melhore a relação, principalmente explicando melhor o que são esses documentos e para quê. Cadastro e seleção, a gente selecionou 10 indústrias, 100 startups, não vou falar de resultado agora, porque senão perde a graça. Cadastro e seleção, passamos para matchmaking, que aqui sim a indústria escolhe a startup, então a gente já tem uma pré-seleção do governo, e a indústria pode escolher a startup. Instituição de apoio também escolhe, junto com a startup, quem é que pode, essa relação, como eles vão se comportar nessa relação. Vamos para a prova de conceito, a BDI acompanha essa prova de conceito e incentiva a indústria a comprar um lote piloto dessa startup na rodada de negócio. A indústria não é obrigada, mas ela é muito incentivada. E o que eu gostei muito na visita etnográfica que a gente fez, uma vez eu ouvi de uma indústria dizendo assim, mas por que raios a gente vai ficar investindo o nosso tempo, todo o investimento econômico, não financeiro, e depois eu não compro o piloto? Graças a Deus, massa, show. O mindset que a gente espera. Piloto a gente acompanha também e depois a gente vai para essa agenda de novas estratégias. Esse é o ponto que é super legal para mim. Aqui, a gente está falando, a gente não sabe mesmo. E a gente também entende que assim, não tem um jeito padrão de fazer esse relacionamento. Cada indústria está fazendo de uma forma, está buscando experimentar. Né? A gente está num momento muito interessante disso. A gente está bem longe do mainstream disso. Né? As agendas de novas estratégias é justamente entender esses processos todos, aprender dentro de uma amostra e ir compartilhando isso com os nossos pares, porque a BDI existe justamente para dar subsídio para os nossos pares, para os ministérios, para que eles possam fazer essas políticas públicas. Então, o que muda muito do programa é que a gente busca esses subsídios com dados, primeiro, primários, não secundários, e com ambientes de experimentação. Esse é o ponto principal de por que esse programa é uma nova forma de fazer política. Bom, vamos falar dos resultados que eu já estava, né? Bom, a divulgação, a gente não tinha verba de publicidade, mas também isso não é muito problema. Eu nunca tive verba de publicidade, então a gente saiu fazendo marketing de guerrilha. A ideia do marketing de guerrilha, nem sei se pode falar isso no meio público. Nós estamos fazendo marketing de guerrilha, daqui a pouco a gente decreta guerra. Não é guerra, não tem nada a ver. Marketing de guerrilha é um termo pseudo-cacete, é um termo técnico. Bom, a gente saiu para divulgação. A gente saiu para fazer um roadshow, a gente apresentou esse programa em 29 cidades. Por que 29? Como é que você escolheu? Não escolhemos. Nós fomos em todas as cidades que nós fomos convidados. Então, nós fomos convidados por 29 cidades. 60 parceiros vieram atrás da gente para ajudar na divulgação. Então, de novo, eles vieram atrás da gente, não foi a gente que foi atrás. E o resultado foi esse número mágico, 83.561. Essa métrica é absolutamente calculada. Não, tá, isso aqui é uma estimativa, óbvio. Esse número tem a ver com o mailing dos parceiros, tem a ver com o impacto nas nossas redes sociais, com o nosso próprio mailing. O que foi muito legal da gente fazer esse roadshow e não só metralhar em mídia, eu estou decretando guerra mesmo, tá foda. Não só botar em mídia, que a gente foi ver o comportamento. Então, toda vez que a gente fazia um roadshow, a gente olhava para a cara das pessoas e a gente ouvia as críticas. A gente foi completamente bombardeado, olha que maravilha. A gente foi super criticado no meio do roadshow, o que é muito interessante, a gente tem que ser criticado. E o que eu
que eu provocava, o que eu respondia pela crítica era assim, beleza, o que raios eu tenho que fazer? Porque não adianta só falar mal. Beleza, tem que falar mal do governo, mas tem que dizer o que a gente tem que fazer também. A gente que precisa ouvir de vocês sugestões, e a gente sugeriu, a gente incentivou muito que as pessoas que falassem mal na frente comigo, porque daí eu também posso falar mal, porque eu também sei coisas, né? Mas por e-mail que a gente entrou num processo, a gente criou um processo de geração de evidência para nos ajudar a umas tomadas de decisão. Vamos lá. A gente teve praticamente 400 cadastros, é um número muito bom, você pensando que é o primeiro programa, é um programa de nicho. Esses 400 cadastros foram bastante startups, você vê assim, isso aqui são cadastros, tá? 325 cadastros de startups, foram 311 startups. Enfim, cadastro não tem muito o que falar, não. Tenho sim. Não tenho, não. É que eu esqueci agora que eu ia falar de cadastro. A gente foi para a seleção, a gente teve uma banca de seleção, acho que tem um pessoal de banca, obrigada também. Eu não vou dizer um nome, porque senão vai faltar os outros nomes. Os critérios de seleção foram frutos de uma consulta pública. Então, antes do lançamento do edital, a gente fez uma consulta pública, foram 200 players que participaram. Então, assim, quem está dizendo o que deve ser importante para esse relacionamento não foi a BDI, foram os players que participaram dessa consulta. Aí a resposta que geralmente eu tenho mas você não divulgou muito a consulta. É verdade, peço desculpas. Eu não consigo também... infelizmente, a gente está agora com uma super equipe de comunicação que veio. A gente vai tentar ser mais amplo, né, enfim, mas nós temos aqui 10 indústrias que foram selecionadas, 100 startups e 17 instituições de apoio. Nós somos uma agência brasileira de desenvolvimento industrial, então a gente só pôs os logos das 10 selecionadas justamente porque esse é o nosso foco. Então a gente tem 3M, BRF, Caterpillar, Dow, Ericsson, Embraer, Libs, Embraco, Natura e Votorantim Cimentos, e assim, para a gente é muita felicidade ter esse nível de indústria nesse programa, experimentando junto com a gente esse novo jeito de fazer política. Em seguida, o matchmaking, essas 100 startups, a indústria podia escolher 4 startups por indústria. A gente não chegou nos 4 startups, então já é também um feedback de que a gente pode reduzir esse número. A gente teve, então, 27 startups escolhidas, de 27 para 10 indústrias. Eu acabei de lembrar o que eu queria falar do cadastro. Posso voltar? Obrigada. A relação do... Vou voltar aqui. Para a gente conseguir 100 startups, a gente teve que chamar 200 startups. Justamente pela nossa questão burocrática, do quanto é difícil para um empreendedor brasileiro entender a regra do jogo burocrático do Brasil. Isso é muito triste. E uma coisa muito triste também de quem é governo é que a gente fez a primeira leva de chamada, a gente chamou 100 startups, e a gente usou um tipo de comunicação. Aí a gente testou, a gente viu, puta, isso não está funcionando, porque a gente precisa melhorar essa comunicação. Eu não posso melhorar a comunicação porque isso não é isonômico. Então, eu preciso fazer a manutenção da mesma comunicação. Então, o quanto é difícil pivotar no governo. Pivotar no sentido, eu aprendi, quero melhorar isto. Então, assim, até queria ressaltar o quanto audacioso foi o nosso presidente de permitir que a gente mudou um edital. A gente lançou o edital e a gente mudou esse edital de tanto feedback que a gente teve. A gente teve vários feedbacks e o Guto sustentou isso de falar, não, vamos mudar, porque a gente precisa ser coerente com os nossos valores, né, de aprendizado. Enfim, falei aí do cadastro, vou voltar para a seleção. Massa, problemas do... Seleção já foi? Estou aqui falando de matchmaking. Problemas sérios que a gente teve no matchmaking. Como a gente queria muito manter o cronograma, a gente reduziu o tempo de matchmaking, foi um caos. Eu agradeço muito às indústrias, porque a gente sabe o quanto é difícil dentro... os gerentes de inovação, esse programa é para gerente de inovação, né, isso foi muito claro para a gente. Os gestores de inovação têm dificuldade, óbvio, da tomada de decisão dos processos internos, são processos complexos, né? E a gente pediu para eles fazerem o milagre de escolherem as startups em 22 dias, eles escolheram, muito obrigada. E aí deu uma merda. Quando eu falo palavrão, eu costumo fazer assim, mas dessa vez não deu.
com relação às instituições de apoio. A gente tentou identificar como a gente poderia gerar valor para elas. Instituições de apoio são aceleradoras, incubadoras, fundos de investimento, etc. Esse programa precisa ser absolutamente revisto para entender melhor como a gente pode gerar valor. A nossa hipótese era de que esse filtro que estava acontecendo naturalmente seria muito interessante para as instituições de apoio. Mas o feedback que a gente teve não, é legal, claro que é legal, só que o custo para se manter no programa burocrático é muito alto. Então, para quê? Se eu vou ter acesso às startups da mesma forma, porque, afinal, isso é uma informação pública. Enfim, a gente vai mudar isso, a gente vai tentar entender melhor, porque a gente acha absolutamente relevante as instituições de apoio, que são as organizações que fazem a ponte no dia a dia. Vocês estão vendo aqui que eu estou tentando dividir com vocês as cagadas e o que a gente está tentando fazer para melhorar. Eu vou falar aqui do perfil das indústrias que se cadastraram. Então, foram 46 indústrias cadastradas, mas olha que legal, mesmo que Sul e Sudeste tem uma expressão maior, que a gente já esperava isso, as 5 regiões do país têm indústrias que estão querendo se conectar com startups. Isso é um dado muito legal. A gente ficou muito contente com esse resultado. A gente tem aqui indústrias de mais de 16 segmentos. Lembrando que a indústria para esse programa são indústrias de transformação. Tá? KNAI de transformação, não é serviço, porque serviço tem um outro programa da BDI mais focado a indústrias de serviço. Então, a gente tem que aqui, eu vou ler, tá? Indústrias de mais de 16 segmentos industriais estão se preparando. Bom, a gente viu que 16 segmentos estão interessados nessa nova forma de conexão, e isso aqui é muito legal, buscando novas tecnologias, novos produtos e eficiência produtiva. Então, assim, a gente já esperava que eficiência produtiva fosse uma coisa específica, né, que fosse mais relevante para as indústrias. Mas a busca de novas tecnologias e novos produtos é um indício muito legal de que a indústria está buscando 4.0, está buscando mais valor agregado aos seus produtos. A gente ficou contente com esse resultado também. Isso foi uma surpresa. Eu achava que as indústrias não estavam comprando. Na visita etnográfica que a gente fez, a gente teve algumas indústrias dizendo que sim, que já estavam se relacionando, mas poucas. E assim, de repente, 70% das indústrias já compraram de startups. A gente fala, puta merda, que coisa bonita. Depois a gente falou, bom, mas isso aí a gente precisa rever. Vai que isso é uma heurística dos pequenos números, como diz o Daniel Kahneman, então a gente precisa rever. E a gente fez, lembra aquela coisa do benchmarking, dado secundário? Depois a gente fez uma nova pesquisa que eu já vou apresentar para vocês. Perfil das startups. São Paulo, claro. Mas São Paulo também, porque São Paulo está, até a última vez que eu vi, em 12º no ecossistema mundial. Então, se agora não está em 12º, está em 20º, mas continua sendo muito relevante no ecossistema mundial. Então, a gente tem aqui que 56% é do Sudeste. Foi de todas as regiões, também foram de todas as regiões. Essa também é, bom, claro, coerente o número, né? Ainda bem. Porque se a indústria está comprando a startup não está vendendo para a indústria, tem algum problema nessa história. Mas, sim, as startups estão vendendo para a indústria. A gente também ficou muito contente de saber que 211 das 311 startups já venderam para as indústrias. Olha só, isso também era meio óbvio para a gente, né? Bom, quando a gente lançou o programa, todo mundo me perguntava qual é o perfil dessa startup? E eu dizia, I don't care. Vamos tentar e vamos ver o que acontece. Isso pensando lá no Taleb, no antifrágil, de aumentar a diversidade da nossa amostra, do nosso universo, para a gente aprender o que a gente tiver que aprender. Mas, naturalmente, a gente viu, é óbvio isso, agora é muito óbvio para mim, mas quando você não tem dado, não é muito legal você falar o que é óbvio, ou foda-se também, que os programas de fomento são essenciais para essa conexão. As startups que estão próximas da indústria são muito mais maduras. Elas não estão em early stage. Elas sabem se relacionar com a indústria. E, principalmente, o comportamento do empreendedor é um comportamento mais maduro. A gente eu não tenho dados aqui, mas a gente tem uma hipótese de que eles, inclusive, são mais velhos do que startups B2C. Todas elas passaram pelo menos um programa e a maioria passou por pelo menos 2 programas.
E olha que legal, né? Porque a gente tem aqui programas que vai desde o early stage até aqui a venda mesmo, ou escalar, vender para uma ou vender para mais indústrias ou grandes empresas. No Brasil, a gente está bem com isso até, né? A gente tem muita oportunidade para isso. Os caras estão todos lá fora, depois vocês falam com eles. Perfil das instituições de apoio. Isso aqui também, cuidado com a heurística dos números pequenos, mas instituições de apoio também, o número não é tão grande no Brasil. Então, 19 é um número razoável para a gente levar em consideração. Aqui a gente viu que a gente tem 42% de Sudeste, e não foi no Brasil todo, infelizmente. Mas, de novo, eu acho que instituições de apoio a gente não conseguiu gerar o valor suficiente para que a gente tivesse uma relevância com esses números. Mas olha que legal, das 19 instituições cadastradas, essas 19 instituições já apoiaram 456 startups. E a maioria dessas startups, elas são, eu não tenho isso aqui, mas elas são B2B. Olha que legal. Né? Embora as 5 instituições de apoio que fizeram match, que continuaram no programa, a maioria das startups que eles já apoiaram são B2C. Mas existe uma tendência clara de B2C para B2B. Legal. Aqui, 90% das instituições já se relacionam com indústria, o que também é muito interessante. Que bom que a indústria está vendo essa forma de conexão por rede, né, que a gente ama, muito legal. E, beleza, lembra que eu falei do Daniel Kahneman, da heurística dos números pequenos? A gente pensou 42 indústrias, num parque industrial do tamanho do Brasil. Eu acho que a gente precisa dar uma olhadinha e ampliar esse trem, para a gente tomar algumas decisões. Então, a gente usou uma ferramenta da BDI, que chama Sondagem da Inovação. É uma pesquisa que a gente libera para 900 indústrias, com mais de 250 funcionários. Dessas 900, 362 indústrias responderam a esse questionário, e aí a gente está falando de formulário, mas, de novo, dado para a gente balizar o que a gente vai fazer para frente. E aí os resultados, olha só. Olha que bonito isso aqui. É porque eu não dei todos os resultados aqui, depois eu conto por quê. Mas eu vou ler, tá? Embora 40%. Então, olha lá. 40% das 362 indústrias pesquisadas conhecem o conceito formal de startups. Por que isso é importante? Porque daí uma das coisas que eu ouço direto. Mas isso aí não é startup. Beleza, pode até não ser, mas a indústria sabe. 40% da indústria saber o que é o conceito formal do Steve Blank junto com o Eric Rice, porque a gente juntou o ambiente de incerteza no conceito do Steve Blank, é um número bastante expressivo. Dessas 40%, 70% não estão se conectando. Mas por que raios elas não estão se conectando? Não tenho todos os dados aqui, mas além dos 21% que está se preparando para se relacionar com startups, a gente tem por volta de 25% que não tem a menor ideia de como fazer. E a gente tem pouca gente dizendo, não quero nem saber nesse trem. Não tenho interesse em me relacionar com startups. Eu não lembro o número agora, mas vocês vão receber. Não vou contar. Não vou contar. Vou contar na hora certa. Treinei essa porra todo o tempo inteiro para fazer diferente? Não. O que é legal também é que dessa pesquisa, 47% daqueles que já trabalharam com startups ou que estão se preparando para startups, acreditam que as startups são fontes de soluções não encontradas no mercado, o que é muito legal, porque se a indústria vê a startup como um fornecedor mais barato do que a Oracle, isso gera um risco maior para a indústria, porque a startup ela aprende, ela erra. Né? E como é que você vai justificar, como gestor de inovação, que você contratou uma startup que é mais barata que a Oracle, mas deu uma puta cagada? Então, assim, a gente entende que a startup, o objetivo da startup não é só ser mais barato, mas é mudar o mindset, é trazer inovação disruptiva, é aumentar valor agregado. Beleza? Então, isso é um dado muito legal. Olha só esse trem. Isso aqui vocês já viram, né? Que é o Crossing the Chasm. O chasm ficou pequenininho aqui, nessa nova versão do gráfico. Mas baseando no Geoffrey Moore, Crossing the Chasm, que a gente tem uma curva de adoção de novas tecnologias. E a gente considerou essa forma de inovação, essa conexão com startup e indústria, uma nova tecnologia. Porque se você pensar que tecnologia é uma forma de fazer alguma coisa, então pronto, isso aqui é uma forma de fazer alguma coisa. E a adoção dessas novas tecnologias, ela tem um padrão, e o nosso padrão, quando a gente pegou esses dados,
quando a gente junta as 362 indústrias da sondagem e mais as 46 indústrias do programa, esse é o nosso gráfico. A gente tem 21% de visionárias, que a gente conseguiu categorizar como visionário, ou seja, que entra, por exemplo, no programa, ou que se relaciona com startup mesmo sem ter um processo definido, ou seja, está aprendendo, está correndo risco, não está seguindo uma cartilha. A gente tem 21%, 45% que não sabem como fazê-lo, mas estão se preparando. A gente entendeu que eles são pragmáticos, que estão esperando, ou se refletindo nos visionários para aprender como case, para aprender, e os conservadores que a gente entendeu que não têm interesse. Não têm interesse, mas se estão buscando novas formas de conexão. Por isso que a gente não pôs eles nos céticos, porque os céticos seriam aqueles que não estão nem aí mesmo, que falam, não me torra os picuá com esse negócio aqui. Beleza. Mas olha que legal, é um puta número. E aí o que a gente entendeu com esse resultado aqui? A BDI, ela é vista como uma agência governamental pragmática. Nós não somos visionários, nós não temos uma visão, nosso público não nos vê como visionário, mas nosso público é a indústria, não necessariamente toda a indústria é visionária. E a gente, como governo, a gente tem que atender o máximo possível, então a gente se comporta mesmo como pragmático. Em se comportando como um pragmático, quando os outros pragmáticos veem que a BDI está se relacionando com startups, esses pragmáticos podem ficar mais confortáveis em se relacionar com indústrias. Então, a gente entende que o nosso papel aqui é, sim, aprender com os visionários para ajudar, para assegurar, para reduzir o risco, compartilhando esse aprendizado todo com as pragmáticas. Olha só que legal, nós temos aqui a participação de vocês, por favor. Voltem com os seus... sei lá o quê, não sei o nome desse trem. Parece uma calculadora, né? Calculadora de quando você é criança, assim. Isso é importante para a gente saber. A gente já sabe mais ou menos qual é a relação que vocês têm com startups e com indústria. A gente quer saber qual o nível de processo que vocês têm estabelecidos para se relacionar. Então, qual das opções abaixo melhor define sua indústria? Eu tenho um processo em definição para compra de produtos, tenho um processo em definição para investimento, olha a diferença, tá? Tenho um processo definido para relacionamento em geral com startups, eu não tenho processo, mas me relaciono, e tenho parceiros do ecossistema para apoiar o relacionamento. Se você não sabe como é o relacionamento, eu não sei. Se você é uma startup, uma instituição de apoio a um governo, não se aplica. Beleza? Contando... Ok, não se aplica. Beleza, a maioria. Mas vamos ver aqui, ó. Não tenho processo, mas me relaciono com startups. Que bom, era o que a gente estava esperando mesmo. Tem um processo em definição, tem um processo em definição para investimento, são 5% das respostas. Depois a gente retira, né, os não se aplica para ter uma ideia melhor. Vamos passar para a próxima? Soluções que empresas que já contrataram ou estão se preparando para contratar buscam com startups. Isso aqui é uma tentativa também de aumentar o número da sondagem de inovação. Tá? São as perguntas, algumas das perguntas que são relevantes para a gente, que a gente aplicou para as 900 e tantas. Soluções específicas que não encontro no mercado, como essa que a gente falou, novos modelos de negócio, as soluções mais baratas do que as existentes no mercado. Eu já falei mal disso, mas sejam verdadeiros, por favor. Vocês vão ver que a resposta disso a gente vai ter que levar em consideração essa... Acelera. É só falar, galera, acelera. Eficiência de processos, novos produtos. Outro, não sei, eu promover a imagem da minha empresa. Como a gente não sabe, vocês podem ser verdadeiros, tá bom? Vamos lá? 134 votos. Soluções, novos modelos de negócio, muito bom. Eficiência de processos internos, novos produtos, super legal. Olha só, pouca gente, imagem da empresa, que legal. Obrigada, gente. Tem uma próxima? Então, o programa continua, este edital... Deixa eu só lembrar uma coisa, o edital é a primeira ação do Programa Nacional Conexão Startup Indústria. O Programa Nacional Conexão Startup Indústria ele é muito maior do que esse concurso. Esse concurso foi um instrumento que a gente entendeu para entender quais são as próximas ações do programa, para aprender o que a gente tem que fazer.
e não tirar da nossa cabeça. Então, esse edital continua, a gente tem a prova de conceito rodando agora, faz um mês que as provas de conceito estão rodando. A gente vai para as rodadas de negócio em 2018, a gente acompanha o piloto também em 2018, e no finalzinho do ano a gente apresenta a agenda de novas estratégias. Só que tudo que a gente está fazendo, os relatórios estão no nosso site, tudo está no nosso site. Eu queria apresentar hoje para vocês o menu de benefícios. 50% da audiência que está aqui, pelo que a gente viu antes, se cadastrou no programa. Todos vocês que se cadastraram no programa, e somente aqueles que se cadastraram no programa, vão ter acesso a benefícios de 20 e quantos? 22 parceiros oferecendo benefícios para vocês. Como é que a gente escolheu os parceiros e como é que eles definiram os benefícios? A partir da lista de problemas que a gente identificou na nossa visita, na construção desse programa. Olha que legal isso aqui. Quem conhece esse bichinho aqui? Conheço. Levanta a mão. Vota no Telemídia. Isso aqui é o macaquinho, é o mascote do MailChimp. Quando você vai mandar um e-mail marketing para uma caralhada de gente, tipo 15 mil pessoas do seu mailing, vem um macaquinho que fica suando assim. Então, neste exato momento, foi para os celulares dos senhores, nos e-mails dos senhores, para todo mundo que se cadastrou no evento. Quem confirmou a presença no evento está recebendo um relatório com os dados específicos do que a gente fez até agora. Tá? Se caiu no spam, dá uma olhada no spam. Se caiu sei lá, em Nárnia, entra no nosso site, startupindustria.com.br, que vocês vão achar os relatórios lá. A gente está começando, no dia 25 de setembro, vulgo segunda-feira, a gente começa a construção do nosso próximo edital. Esse é o Startup Indústria, eu falei 2.0, os caras olharam para mim e falaram, você está de brincadeira, 2.0, né, bicho? É o Startup Indústria 4.0, né? Não porque é a quarta versão, mas porque é 4.0. A gente não tem a menor ideia de como... Mentira, a gente tem algumas hipóteses de como o programa vai ser, de como essa ação vai ser, e a gente abre, então, no dia 25 de setembro, a construção, a gente vai repetir essa forma que a gente construiu, a gente vai repetir a metodologia. E quem quiser participar dessa construção, também entra no nosso site, vai lá no contato e fala, bicho, quero participar. Tá? De novo. Vocês já estão ficando de saco cheio de responder? E se tiverem, não estou nem aí. Respondam, por favor. Vamos lá para... Agora... De 1 a 10. Isso aqui é Net Promoter Score, tá? NPS. De 1 a 10, qual o grau de importância de lançamento de um segundo edital do programa? O ideal, se fosse NPS, era qual é o grau que você conta para um amiguinho seu. Mas é praticamente a mesma coisa, né? Por favor, respondendo 10. 123. 177. 211. 217. Foi. Vocês são precisos, né? Por favor, lembra que vocês falam mal do governo, com razão? Diz pra gente o que a gente precisa fazer. Tá? Aproveita essa oportunidade aqui para dizer. Qual o outro tópico que a BDI deveria abordar em outras ações do programa? Desenvolvimento de ações para provocar a mudança cultural interna da indústria, aprimoramento das startups com foco industrial, disseminação de processos estruturais para a indústria através de ações que promovam a conexão, desenvolvimento de missões internacionais de benchmarking. As indústrias não deveriam se relacionar com startups. A gente respeita essa opinião. Vamos lá? 179. 197. Muito bem. Muito bom. Desenvolvimento de ações para provocar mudança cultural interna. Yes! Disseminação de processos estruturais para a indústria. Através de ações promover a conexão. Muito legal. Massa. A gente está fechando uma parceria. Está em negociação, não fechamos ainda. Pode cobrar. Quanto mais vocês cobrarem, mais eu tenho evidência para falar com o presidente Guto, se vocês quiserem falar com ele depois na saída, tá? Mas também não é só a aprovação dele, não. A gente precisa da aprovação do nosso jurídico. Se o jurídico falar que não, a gente tem que convencer ele que sim. A gente está fechando uma parceria com o MIT. A ideia é a gente ajudar a estruturar um processo brasileiro
claro que com alguns conhecimentos externos, um pouco parecido com o que a GE fez. A GE acabou de lançar lançar, não sei, né? Ela está usando um negócio que eles estão chamando de Fastworks, que é baseado no Lean Startup, que eles criaram junto com a Eric Ries. Então, a gente, inspirado por isso, a gente acha que isso é interessante, porque principalmente é uma tentativa de trabalhar com mudança cultural. Também está em construção, a gente não sabe como é que vai ser isso. E se vocês acharem que é bobagem a gente fazer com o MIT, vocês falam. Se vocês acharem que tem que fazer com alguma outra coisa, vocês avisam também, tá bom? Avisam pelo nosso site ou pelo... Anota aí. Cadê as canetas de vocês? startupindustria@abdi.com.br. Ali é um lugar para vocês falarem mal com sugestões. Eu queria chamar... o Guto já fez esse papel, mas eu queria chamar no palco algumas pessoinhas muito importantes para a gente. Por favor, Rodrigo, Isabela, Isis, Lana, Guto, Luquinha, Tainá. Por favor, chega aí. Chegados. Estamos todos aqui? Isis, Luquinha, beleza? Está faltando alguém? Não, a Ana que está de férias. Você acha que isso é hora de ir para férias? Cadê a Tainá? A gente perguntou para ela se você quer ir no Rock in Rio ou no Fórum Startup Indústria. Ela falou no Rock in Rio. Ana, se estiver no vídeo, ficou o recado. Gente, eu queria que a gente desse uma super salva de palmas. Esses meninos não dormem à noite. Eles foram dormir hoje. Eles estão se questionando o tempo inteiro, a gente está se questionando o tempo inteiro, a gente se revê o tempo inteiro, a gente tenta se reinventar o tempo inteiro, a gente tem barreiras que são inacreditáveis, o tanto de barreira que a gente tem que diariamente quebrar, subir muro. A gente termina de subir um muro, vem um outro, parece onda do Havaí. Você passa por uma, vai tentar voltar, pô, se fudeu de novo. Então, eu gostaria de agradecer agora como gerente nesse time lindo. Esses meninos fizeram esse evento é culpa deles. Assim, por favor, também entendam que na nossa parte aqui, a gente está fazendo mais do que o possível. Queria também estender o agradecimento para o Gutão. Valeu, cara. Obrigada. Ele dá todo o apoio que a gente precisa, incentiva pra caramba, ajuda a gente. Isso é super importante, ter o C-Level alinhado com as estratégias para que a gente consiga. Eu acho que na indústria a nossa hipótese de que é muito parecido, que o C-Level tem que estar alinhado com a estratégia de uma nova forma de fazer gestão, né? Que é isso que a gente está tentando. E queria expandir isso para a BDI toda. Está rolando uma transformação na BDI. Quando a gente chegou, a galera achava que startup era uma grande brincadeira. Hoje a gente tem céticos, o Cássio fala uma palavra, céticos convencidos. Céticos convencidos são muito poderosos, ele diz. E com razão. Então, muito obrigada. Aproveitem o evento.